Mas que bom que você veio. Espero que você esteja gostando, tá bom? Se tiver alguma reclamação, não faça, tá bom? Mas é uma alegria muito grande. Eu quero orar com você. O Pai colocou um desafio no meu coração para nós. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para a sua vida. Eu peço que esse momento aqui seja um momento de reverência à palavra de Deus e aquilo que nós vamos ouvir. Pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, como tem mudado a nossa. Eu vi hoje o Espírito Santo fincar a palavra no coração de muitas pessoas. Pode ser que momentos que você esteja vivendo na sua vida, e às vezes você pergunta por que não muda algumas coisas, por que passa dias, meses, anos, e as coisas continuam do mesmo jeito, até mesmo a sua saúde física. Por que isso acontece? Nós vamos descobrir hoje aqui à luz da palavra de Deus. Amém? Você pode abaixar sua fronte por um instante? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado pela presença do Espírito Santo que foi enviado para ser o nosso consolador, aquele que nos guiaria a toda a verdade. Que o Senhor venha liberar sobre nós essa verdade que vamos compartilhar hoje. O Senhor começou em nós a boa obra, está aperfeiçoando a cada dia. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor cria pretextos, cria situações só para nos atrair a Ti, Senhor. Como o Senhor fez na vida de muitos dos nossos amigos, hoje pela manhã e agora à noite também. Mas eu tenho certeza, Pai, que essa palavra vai produzir um efeito no coração de todos nós. Todos vão ser de alguma maneira tocados pela Tua palavra, por esse tema que vamos compartilhar hoje aqui, Senhor, porque todos nós precisamos dessa verdade, a fim de que possamos alinhar o nosso coração com o Teu coração, Pai. No nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão na internet, que essa mensagem venha atingir o coração, eles possam mandar esse link para outras pessoas, porque eu tenho certeza que pessoas vão estar nas suas casas e vão ser curadas na sua casa. Pessoas vão ser curadas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu tenho certeza, Pai, que espíritos malignos vão cair por terra por causa do poder da Tua palavra. No nome de Jesus, não ficará oculto espíritos que estão manipulando pessoas, que estão manipulando a mente das pessoas. No nome do Teu Filho Jesus, vai cair por terra para a Tua glória e para o Teu louvor. Quem crê diz amém. No nome de Jesus. O Pai tem dito para nós que esse ano é um ano do romper, né? Começamos falando sobre isso, estamos ministrando essas verdades com essa ótica, e também começou a surgir temas no nosso coração que, se você parar para considerar aí, está mexendo no seu interior, né? Falamos aqui sobre letargia. A letargia é um estado que muitas pessoas às vezes entram e não percebem, né? Aquela sensação de desânimo, né? Sem vontade de ler a Bíblia, sem orar, sem falar do amor de Deus para as pessoas. Começa a entrar num ritmo de vida que parece normal, mas não é normal. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Está certo. Mas só que você começa a entrar num estado, começa a permitir situações, circunstâncias na sua vida, e você não percebe. A vida começa a paralisar espiritualmente, porque o homem ele é dotado de, diga comigo, espírito, alma e corpo. Amém? Então nós temos um espírito que move uma alma, que move um corpo. Se você não está bem espiritualmente, as outras áreas também não estão. Se você não desenvolve uma intimidade, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Ele, os demais relacionamentos também não funcionam. A gente pode ter uma carinha bonita, como você tem. Gente, como vocês são bonitos. Vocês não têm noção, né? Aquela carinha bonita, alguns têm cara de anjo, a gente acha que vai até sair voando na igreja.
Né? Você já viu o irmão com cara de anjo? Ele chega no corpo e fica assim, ó. Você fala, nossa, é anjo, só pode ser. Só não tem asa ainda porque é fiote. Né? Então, a gente ganha até, olha só, vocês vão ver aqui que é muito forte o que eu vou falar aqui hoje. A gente ganha todo o formato, todo o estilo, né, de crente até, mas na verdade aqui dentro está explodindo, está uma guerra de situações que a gente não sabe como lidar. Então nós falamos aqui dessa letargia que despertou muita gente, despertou para falar do amor de Deus, para convidar pessoas para ouvir a palavra. Tem muitos que já acham que já sabem tudo, então nem quer ouvir muitas vezes. Enfim, são tantas situações, mas o ponto que nós vamos tratar hoje aqui é um pouco mais profundo. Você vai sair daqui hoje com uma pulga atrás da orelha. Não é literalmente falando não, porque essa igreja não tem pulga, tá? Tá bom? Beleza? Mas vai sair aqui querendo resolver coisas que você vai levando há tanto tempo. Mas o Espírito Santo trouxe você hoje aqui para mexer no assunto. Amém? Amém? Fica tranquilo, não vai sair correndo não. Então, falamos sobre letargia. E agora hoje vamos falar sobre sofisma. Eu já citei isso aqui várias vezes, em outras situações, mas hoje nós vamos ser um pouco mais profundo no assunto. Porque você pode estar sofrendo por conta de um sofisma. Você pode estar paralisado na sua história, na sua vida profissional, na sua vida familiar, por causa de um sofisma. E quando você olha no espelho, não é aquilo que você gostaria de ver. Você olha no espelho muitas vezes e fala assim, mas eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria agir assim. Eu não queria ter essas reações. Por que eu estou agindo da maneira que eu estou agindo? Tem pessoas que muitas vezes, por exemplo, são muito explosivas. Tem pessoas que não podem contrariar. As esposas muitas vezes sofrem com determinados elementos. Falam assim, pastor, não pode contrariar. Não pode ouvir um não. Tem pessoas que, por qualquer coisa, explode. Os filhos têm medo. E tem umas irmãzinhas também. Tem ou não tem? Hã? Elas não vieram hoje. Hoje elas não vieram hoje. Se pisar no meu calo, eu sou crente, mas não sou boba. Não é assim, não? Tudo tem uma razão. Nada acontece por acaso. Alguns justificam que são espanhóis. Eu sou espanhol, tenho sangue espanhol. Eu sou italiano e não mudou nada. Eu não sei porque o pessoal dá risada, gente. Eu não posso ser italiano, gente. Você já foi na Itália? Quantos já foram na Itália? Deixa eu ver. Já foi na Itália? Não está cheio de negros na Itália? Então, por que vocês dão risada? Vai na Itália um dia, vocês vão ver. Mas eu puxando a minha genealogia, dá na Itália. Tá? Então não fica rindo de mim, não. Vamos lá. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos investigar. Então hoje o que o pai quer fazer? Ele quer pegar um bisturi, ele é um cirurgião, ele vai abrir, vai mexer, vai doer, mas vai curar. Amém? Amém? Eu creio nisso. Ele está fazendo isso comigo, gente. Tudo que eu falo para vocês começa comigo. Acredite nisso. Tudo que eu compartilho com vocês começa comigo. Quando o Ismael está ministrando aqui, eu falo para ele, por que não falou no particular? Né? Por exemplo, você não me chamou de lado e falou para mim, porque Deus falou através da vida dele. Ele falou assim, Ismael, por que você não falou no particular, ficava mais fácil. Mas não é.
É que Deus fala conosco, parece que a gente está dando recado para as pessoas. Não estamos dando recado. É Deus falando com você. Creia nisso. Alguns acham, o pastor está dando recado para mim. Não estou dando recado, não. Antes de falar com você, Deus falou comigo. E como eu não sou egoísta, eu tenho que repartir. E se você acreditar que é Deus que está falando, vai mudar a sua história. Amém? Então, caminhando aqui, sem mais delongas. Eu vou tentar ser rápido. Antes da meia-noite, nós estamos em casa. Como você quer chegar antes da meia-noite em casa? Deixa eu ver. 9 horas antes da meia-noite, não é? Então, não falei mais nada. Vamos lá. Eu vou falar aqui dos sintomas espirituais da letargia. Não, perdão, dos sofismas. A letargia está tão forte aqui nesse sistema no meu coração. Contexto espiritual. Se você está anotando, se você tem o hábito de anotar, de gravar, tem o link do culto, você pode mandar para outras pessoas também, que no meio do culto, você fala, nossa, lembrei de ciclano. Manda para ciclano, porque vai mexer. Manda para aquele cunhado chato seu lá, né? Manda para sua sogra, manda para quem você gosta. Amém? Então, contexto espiritual. Um sofisma é uma mentira bem elaborada que simula a verdade, para desviar, enganar ou criar uma fortaleza mental. Que a maior batalha que o inimigo tem conosco é na nossa mente. Nunca houve uma guerra tão grande nos dias de hoje. A guerra maior não é lá no Irã, onde você está assistindo, não. A guerra é aqui, ó. O diabo luta, batalha para conquistar a nossa mente. Você pode ver. Toda vez que você se posiciona em fazer a vontade de Deus, o levante é muito grande. É ou não é? É ou não é? Porque ele sabe que a hora que você descobrir essas chaves para o seu coração, você não vai ser mais a mesma pessoa. Posso ouvir mais um amém? Não? Se você descobrir a chave que destrava o seu relacionamento íntimo com Deus, no qual você não terá mais segredo com Ele, e você vai ser totalmente transparente com Ele e com as pessoas, destrava totalmente a sua vida e o seu destino. Porque nós somos, muitas vezes, presta bem atenção nisso, nós somos uma pessoa na igreja, e somos uma outra pessoa lá fora. Não devia ter vindo nesse culto hoje. Porque nós não somos 100% do que nós somos. Tem pessoas que não são 100% sozinhas. Forte, né? Caminhando aqui. Enganar, criar uma fortaleza mental que impede o conhecimento genuíno de Deus. O que as fortalezas fazem? Elas vão criando algo que vai nos bloqueando e nós conhecemos verdadeiramente o nosso Pai Celestial. Distorcem as crenças cristãs, induzindo a erros doutrinários e falsas sensações de segurança espiritual. Tem pessoas que estão nas igrejas até, servindo em ministério também, mas é uma falsa doutrina, muitas vezes está na sua mente. Por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa para pessoas saberem que eu sou alguém no reino de Deus. A pergunta que eu faço para mim mesmo: se eu deixar de fazer o que eu faço, se eu não tiver nenhum título na igreja, eu continuo na igreja? Se tirarem os ministérios pelo qual eu estou servindo, eu vou continuar sendo o mesmo?
Essa é a pergunta que eu faço para a minha turma aqui, para o time de ministério. Que se o ministério for mais importante do que o meu relacionamento com Deus, alguma coisa está errada. Amém? Olha como é sério isso. Então, a definição espiritual do sofisma são pensamentos, filosofias ou crenças que se levantam contra a verdade divina. A Bíblia descreve como argumentos que precisam ser anulados. Tem coisas que vão ser anuladas na nossa mente. Você pode ter boas ideias, você já tem conceitos já pré-estabelecidos, mas se não forem anulados, porque não estão de acordo com as Escrituras, é um sofisma. Olha como é forte isso. Tem que ser anulados e destruídos. Nós temos que falar o seguinte: isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Se não está de acordo com as Escrituras, eu rejeito isso. Porque um sofisma paralisa a gente. Estão entendendo, irmãos? Estão tão quietinhos aí, mas estão entendendo, né? Daqui a pouco vocês vão ver o rebuliço que vai acontecer dentro da gente. Então, vão ser destruídos para manter a integridade da fé. Finalmente, a finalidade, o objetivo do sofisma é espiritual, é afastar as pessoas da verdade. Por isso que Jesus deixou registrado em João 8,32. Conhecereis e a verdade vos... Por isso nós precisamos conhecer a verdade. Então deixa eu dar essa dica para o seu coração e para o meu também. Quando alguém compartilhar uma verdade, à luz das Escrituras, de uma situação que você esteja vivendo, acredite, Deus está liberando uma verdade para te libertar. Você está salvo, você está lindo, maravilhoso, mas tem coisas que estão te impedindo de você viver na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. E com o passar do tempo, vai acontecendo tantas coisas na nossa vida que vai levando a gente a ficar paralisado. E nós temos justificativas para tudo. Então, manter a integridade da fé e a finalidade do sofisma é espiritual, é afastar as pessoas da verdade, gerando confusão e manipulação. Gente, nós temos muita informação na internet. Para você chegar num culto aqui, num domingo, presta bem atenção nisso. Essa semana você já ouviu mais de 20 mensagens. Já viu milhares de vídeos. Você já ouviu um monte de pregadores. Ouviram ou não ouviram? Não, pode falar, gente. Também eu ouço também. Né? A gente já viu tantos... como é que é? Rios? Rios, aquele rios, mar, riachos, todas as coisas. Né? Nós já assistimos tantos vídeos, temos tantas informações na nossa mente, no nosso pensamento, mas olha que interessante. Dificilmente, olha só, dificilmente alguém assiste esses videozinhos e fala assim: eu fui transformado. O poder de Deus me pegou. Que impacto gerou na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Você não ouve isso. Sabe por quê? Porque são muitos vídeos que você vai pegando só informações, aí compara aqui, compara ali, compara aqui, e não tem poder para transformar. Já vou pegar aqui, eu estou só introduzindo. Falei que você vai chegar antes da meia-noite em casa hoje? Vai. Então, finalidade, né, que estou falando aqui, muitas vezes através de interpretações tendenciosas e princípios espirituais. Por exemplo, a salvação por obras. Muitas pessoas acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você não precisa fazer nada. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele veio apitar na sua vida através do Espírito Santo, você está salvo, glória a Deus. Não tem nada que você venha fazer para agradar a Deus, para que Ele te ame mais ou menos. Ele já decidiu te amar. Amém? Deus ama você do jeitinho que você é. Amém? Então, eu fazendo ou não fazendo, não vai fazer Deus me amar mais ou menos. Então, argumentos falsos que
de ser uma pessoa boa é o suficiente para a salvação, ignorando a graça de Deus. Tem pessoas que estão com esse argumento falso, esse sofisma. Eu sou bom, não faço nada para ninguém, não fumo, não bebo, não estou roubando, não estou matando, não faço nada. Isso é o suficiente. Não é o suficiente. Se você não receber a graça de Deus sobre a sua vida, você pode estar sinceramente errado. Faz sentido? Caminhando aqui. Alguns falam assim, Deus é amor e não condena ninguém. Isso é uma meia-verdade usada para minimizar a necessidade de um arrependimento e ignorar a justiça divina. Tem muitas pessoas cheias de argumento. Você conhece pessoas cheias de argumento? Você conhece? Você vai falar uma coisa, a pessoa já tem um argumento. Tudo tem argumento. E detalhe, sempre jogando a culpa nos outros. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Vamos repetir juntos? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você pode ver, tem argumentos para tudo, mas não se arrepende. Justifica tudo, mas não tem arrependimento. E não muda nada. Vamos repetir para gravar essa frase? Vamos lá? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você nunca mais vai esquecer isso. Eu nunca mais esqueci depois que eu ouvi isso. Amém? Então, identificação. Os sofismas, para anular a perspectiva espiritual, exige e usa a palavra de Deus como padrão da verdade. Ou seja, para nós mudarmos isso, nós precisamos ter a palavra de Deus como conselho. Não use outra coisa a não ser a palavra de Deus. Em contrapartida, os argumentos humanos, eloquentes, mas falsos. Você conhece um monte de gente que tem argumentos maravilhosos. Se você vê esses podcasts aí, inclusive, estava assistindo essa semana aqui de uma determinada pessoa aí, uma mulher, cheia dos argumentos e frases bonitas e não sei o quê. O entrevistador falava, uau, yes, meu Deus, que tremendo. Mas ela estava usando todos aqueles argumentos para justificar o estilo de vida errado que ela estava vivendo. Eu peço a Deus que Deus desperte o seu coração para você discernir argumentos falsos, criados de propósito para conduzir o erro. É o sofisma. Argumentos falsos. Ele faz o quê? Ele bloqueia a mente das pessoas. E por incrível que pareça, pela graça e misericórdia do Pai, Ele nos dá a graça de discernir pessoas que estão debaixo de sofismas. Mas não é você que fala para as pessoas, é o Espírito Santo que convence. A pessoa precisa querer. Porque enquanto nós não reconhecermos que alguns sofismas estão dentro de nós, a gente não consegue mudar. Eu falava com uma irmã hoje de manhã, ela dizia o seguinte para mim, pastor, é todos os dias. Nós temos que sondar o nosso coração, porque aparece um sofisma. Eu vou dar aqui a relação de algumas coisas para vocês, só para ficar mais claro ainda. Só estou aqui introduzindo esse entendimento. Né? É uma batalha mental. Uma batalha mental. Muitos teólogos veem o sofisma como uma batalha na mente, como eu disse agora há pouco, onde mentiras são aceitas como verdades. Tem pessoas que estão baseadas numa mentira, mas são aceitas como uma verdade. É um sofisma. Conversando com o Ismael, ontem nós falávamos sobre isso. Ele dizia o seguinte, que muitas pessoas falam uma mentira mais de 1000 vezes para aquela pessoa se torna uma verdade. Você conhece gente que mente e fala como se fosse verdade? Vocês conhecem, já viram gente assim? Não.
Hã? Já viram ou não? Você fala, mas é mentira, mas a pessoa acredita como fosse verdade. E duro é quando a pessoa convence outros daquela mentira dela e as pessoas acreditam. É muito forte. Então, 3 aspectos que podem tornar o sofisma poderoso. Ele é bem elaborado. O diabo, ele cria esse sofisma de uma maneira bem elaborada. Parece uma verdade, mas tem aparência de sabedoria. E muitas pessoas falam uma mentira mais de 1000 vezes para se tornar uma verdade. Tem pessoas que são convencidas por essas mentiras. E consciente ou inconscientemente, nós acabamos sendo conduzidos, às vezes para afagar o nosso ego, às vezes para se sentir amado ou valorizado. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Então, abra comigo, por favor. Vamos entrar aqui na parte que mais mexe conosco, que é a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, 4. Tem uma outra versão aí que fala sobre sofisma, só para os meus irmãos que estão cooperando conosco me ajudar aí na leitura. Eu vou falar bem devagar, para a gente poder estar acompanhando e degustando essa verdade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Imagine você, se você fique sabendo aí que você precisava de uma arma poderosa para destruir uma fortaleza. Algo que foi criado, que te impede de você avançar. Uma arma poderosa. Última geração. Você queria? Você gostaria de ter uma arma que destruísse tudo? Eu gostaria. Todo sofisma, toda barreira, todo impedimento. Então essa arma está aqui, ó. Para destruir as fortalezas, as armas não são carnais, não são humanas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades do mal. Pode ser que você viveu muito tempo da sua vida lutando contra seres humanos. E a sua luta ela é espiritual. Amém? Pode ser que você viveu a sua vida culpando os outros. Eu sou assim. Como eu falei hoje de manhã, para mim foi muito engraçado. Pastor, eu gosto de falar mal dos outros, porque a minha bisavó falava. Minha avó assumiu. Minha mãe também, agora sou eu. Você precisa passar por isso? Não. Caminhando aqui. O que é uma fortaleza, o que é um sofisma? É que nem um castelo. Imagine um castelo fortificado, de difícil acesso, porque normalmente um castelo é de difícil acesso. Quem mora em condomínio fechado, as pessoas criam tudo de uma maneira que dificulta para um ladrão entrar. É assim ou não é, no condomínio? Cria toda uma... Quando você, até numa casa, a mesma coisa. A primeira coisa que você pensa é na segurança. Aqui na nossa comunidade, por exemplo, aqui, ó, se alguém pensar em entrar aqui, tem cerca elétrica. Quando chega aqui de manhã, vai ter um churrasquinho ali.
né? Então, a gente faz de tudo para evitar. São as fortalezas. Então, um castelo é construído pedra sobre pedra durante um longo tempo da existência, da vida. Assim é a nossa vida também. Tem coisas que vão sendo colocadas no nosso coração ao longo do tempo. E às vezes a gente não percebe. Quando for ver, você já está crítico, só vê defeito, não consegue elogiar. Olha que forte isso. Nós estamos vendo esses dias, gente. As pessoas não conseguem elogiar e nem achar nada bom. Está calor. Ah, que calor é esse? Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora que esse verão vai embora, eu não aguento mais esse verão. Aí vem o inverno. Misericórdia. Quem que aguenta tanto frio desse jeito? Não há saúde. Não é assim, não. As pessoas não falam isso para você? Hã? Porque os que falam não veio hoje, você viu, né? As pessoas reclamam de tudo. É assim, não é? Então, essas fortalezas são áreas de difícil acesso. Pode ser áreas da nossa vida que não estão totalmente debaixo do senhorio de Cristo. E por isso Satanás mantém cativo as pessoas e nessas fortalezas. Agora, presta bem atenção nisso. Esse é um ponto-chave. Fortaleza é um complexo ou um trauma que alguém já viveu. Complexos e traumas não resolvidos geram fortalezas. Você passou por alguma situação que não foi devidamente tratada. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades de amar e ser amado. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, quando alguém faz um elogio. O que estão querendo de mim? Está me elogiando muito. Eu não vou falar que eu amo ninguém. Ninguém me ama. São as fortalezas. Quem já foi ferido, se não foi devidamente tratado, cria fortalezas, barreiras. E afeta, sabe aonde? No comportamento. As pessoas dão aquilo que elas receberam. Traumas e complexos. Caminhando aqui. Como são construídas? São construídas na nossa mente através de sofismas. E repetições de mentiras, do tipo, você não vai dar certo na vida. Você nunca vai se relacionar bem com ninguém. Desse jeito, você não vai chegar longe. Sofismas. Você nunca vai ser feliz no amor. Sofisma. Quem que aguenta você desse jeito? Ah, você vai ver, quando você crescer, você vai ver como você vai sofrer. A vida não é assim como você pensa. Se eu não te aguento, como é que seu marido vai te aguentar? Você é um burro. São frases que a gente vai ouvindo na juventude, na infância, e isso vai, sem contar pessoas que sofreram, apanharam. Hoje, se bater numa criança, você é processado. Né? A criança liga para o 919, estão batendo em mim aqui, ó. Vem resolver essa parada aqui. Vai passando um filme na nossa mente de situações que nós precisamos resolver. Então, sofismas são argumentos falsos, criados de propósito para nos conduzir ao erro. Satanás, ele repete essa mentira no nosso coração para nos conduzir a um erro. Para não viver dentro do plano e do propósito que Deus tem para a nossa vida. A gente começa a buscar fuga,
é na bebida, nos vícios, sem perceber. No vitimismo. Quantas pessoas se colocam como vítimas? O dia que eu ouvi de um homem, né? Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Eu estou sofrendo mais do que Jesus Cristo sofreu. Aí eu quase falei, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala. Só eu estou sofrendo nessa vida. Só eu passo por isso, ninguém me entende. Tem um sofisma aí. Então, os sofismas são construídos através de repetições de mentiras. Geralmente tem origem na infância, quando ele começa a introduzir na nossa mente pensamentos como: ninguém gosta de mim. Nunca se viu, gente, tantas pessoas intimidadas, contraídas, pessoas que não têm alegria, porque elas acham que as pessoas não gostam delas. Acham que toleram elas. Deixa eu contar um segredo para você. Eu não me preocupo com isso. Eu chego em qualquer lugar. Primeiro que eu chego para servir. Se gostar de mim ou não, quem está perdendo são as pessoas. Amém? Se não gostar de você, Kaique, quem está perdendo é o outro. Tem que mudar aqui, ó. Aonde tem que mudar? Aqui na mente. Vamos orar pela mente hoje. Porque na mente é que está a grande batalha. Se não mudar a sua mente, não muda as suas atitudes. Vamos repetir juntos? Se não mudar a mente, não muda as atitudes. Romanos, coloca para mim por gentileza, Romanos capítulo 12. É um texto que você já ouviu a gente falar muitas vezes aqui. Romanos 12, 12. Não, Romanos 12, 1 e 2. Tem que somar 1 e 2 dá 12 ali. Juntar os dois. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Verso 2. E não se amolde ao padrão desse mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo. Se todo mundo age assim, eu não preciso agir da mesma maneira. Se todo mundo está depressivo, eu tenho que estar depressivo também? Se todo mundo trata mal as pessoas, eu tenho que tratar também? Se todo mundo é mal educado, não cumprimenta as pessoas, não dá um sorriso, eu tenho que ser assim também? Sendo que Cristo habita em mim? Olha que forte. Então, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente. E na medida que você identificar algo que está te paralisando, você diga assim para você mesmo: eu não vou querer mais viver com esse lixo. Eu não vou mais viver com essa mentira. Pode ser que é uma mentira que alguém falou para você, pode ser que foi uma mentira que você acreditou por causa de alguma situação, e isso paralisou você. Olha só, quando eu renovo a minha mente, para que eu possa experimentar o quê? A boa, vamos repetir juntos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para você que é para o meu coração também. Não precisa responder, só a pergunta, só pensa. O que você está vivendo hoje? Você está no centro da vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável? Está tudo maravilhoso? Está fluindo? Está produzindo resultados? Se não está, se a resposta é não, alguma coisa está fora do lugar. Amém? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho
que tirou você do foco. Faz sentido isso? Como estão entendendo? Deixa eu ver, senão eu estou falando aqui, vocês estão tão quietinhos, estou assustado comigo mesmo hoje. É que eu aprendi com um amigo meu, quando ninguém está falando é porque estão comendo, né? A gente aprendeu com a mamãe que quando está comendo não fala, então tá bom. Eu sei que isso mexe conosco mesmo. Porque o objetivo maior de Deus é nos colocar de acordo com a sua vontade e nós sermos realmente parecidos com Jesus. Amém? Então, caminhando aqui, Dr. Williams Bucks, fundador do Centro Cristão de Serviço Psicológico, pastor luterano, doutor em teologia e psicologia, escreveu o seguinte: os falsos conceitos, sofismas, são causadores diretos dos distúrbios emocionais e de má conduta da maioria das chamadas doenças mentais. Eles são os responsáveis pelas condutas destrutivas nas quais as pessoas persistem, mesmo tendo plena consciência que são prejudiciais. Olha só, as más condutas, coisas que as pessoas fazem muitas vezes, sabe que é errado, mas continua fazendo por causa dos sofismas, do tipo, comer demais. Tem pessoas que parecem que o mundo vai acabar. Você já viu, não? Eu já vi gente fazer prato que eu falei, meu Deus, isso aí é uma montanha. Parece que o mundo vai acabar, mas por trás daquilo tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Fumar, mentir, embriagar-se, roubar, cometer adultério. Pessoas persistem nisso, mas por trás disso tem um sofisma. Ninguém faz o que faz por acaso. É forte isso ou não é? Por isso temos que olhar para as pessoas com um ar de misericórdia e compaixão. Quando Jesus encontrou com aquela mulher lá no poço, quando ele falou com ela, começou a conversar com ela, porque já estava direcionado a um encontro especial com aquela mulher. Quando ele mandou a mulher chamar o marido, e ela disse assim, eu não tenho marido. Ele falou assim, dissesse bem, porque já tivesse 5 e o que está com você agora não é seu marido. Mas Jesus não a condenou. Aquela mulher se tornou uma evangelista. Jesus não está aqui para condenar ninguém, irmãos. Jesus está querendo tirar aquela... Quando já tiveram uma farpa no dedo? Teve farpa no dedo? Né? Quando entra um prego assim... Na nossa infância, a gente furava o pé com prego mesmo, né? Estava andando, correndo, nem Fabiano. Pisava ali, daqui a pouco... Vai dar tétano, não dá tétano, não. Vai lá, coloca o segredinho da mamãe e da vovó e resolvia tudo. Jesus está querendo tirar essa farpa que está te incomodando. Que está roubando a sua paz. Então, nosso aprendizado depende de registros diários de milhares de estímulos externos, visuais, auditivos e táteis. Como disse aqui, a batalha maior é nossa mente. Então nós recebemos muitas informações, muitas, todos os dias. E afeta o nosso interno, nossos pensamentos e nossas reações. Anualmente arquivando milhões de experiências diferentes dos computadores. Né? Você está com o computador cheio, o HD está cheio, lá você vai lá, deleta tudo que você não quer, zerou. Mas a nossa mente não. É por isso que quando você conversa com alguém, né, que gosta de contar histórias, tudo mais, ou está abrindo o coração, começa a contar algo, você fala, mas quando é que aconteceu isso? Faz 30 anos. Por quê? Aquela informação criou um efeito tão grande na memória, que aquela pessoa está sofrendo.
Eu ouço muito nos aconselhamentos, situações, histórias, que eu não vou perguntar o tempo, 20, 30, 40 anos. Eu lembro de coisas que aconteceram há 40 anos atrás. Você deve lembrar também. Amém? Caminhando aqui. Diferente dos computadores, o registro da nossa memória ele é involuntário. O registro da nossa memória é involuntário e produz um fenômeno chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Tudo que você ouve, ou que você vê, ou que você toca, fica registrado. Por isso é importante nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, falar do amor de Deus, porque você pode achar que as pessoas não estão te ouvindo. Mas tudo que você fala, as pessoas gravam. Amém? Vou dar um exemplo para você. Essa semana estávamos na live, quem estava na live comigo me acompanhando, nas minhas férias, lá na praia, nós estávamos lá com um casal de amigos e uma família brigando na praia. O marido discutindo com a esposa, mas não estava nem aí com quem estava ao seu redor. Você tem que esteja me ouvindo aqui agora, porque aconteceu um milagre lindo. E aí, eles falando ali, discutindo, e eu já fiquei incomodado, já queria se aproximar, não sabia como. Aí, na hora de ir embora, nós estávamos juntando as coisas para ir embora, eu e a Kátia passamos, entregamos um livro para a moça. O rapaz estava lá nas ondas lá. Aí entregamos um livro, começamos a falar com ela, ela falou assim, então, eu vou me batizar no próximo domingo, meu marido não vai na igreja, não sei o quê, tal. Tá bom. Entregamos o livro, fomos embora. 2 dias depois, encontramos de novo com eles. Falei, agora eu vou atrás do cara. Arrumei um pretexto, aí se aproximei, uma hora que ele saiu sozinho, eu fui andar junto com ele, perto dele. Falei, então, eu que dei aquele livro lá para sua esposa, assim. Ele falou, então, puxa, que legal, ela está lendo, gostei muito e tal. Aí comecei a falar sobre a vida familiar. Os filhos pequenos, foi conversando, a importância, na igreja, não sei o quê. Acabou ali a brincadeira, eles foram embora. Agora, a semana agora, já faz quanto tempo? Mais de 3 meses, faz 3 meses aproximadamente, a moça escreve na live, o senhor conversou com meu marido na praia, a vida dele mudou, ele foi para a igreja, nunca mais parou de ir para a igreja, deixou os vícios e ele está transformado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Ele mandou um áudio para mim hoje à tarde, que eu mandei um áudio, ela mandou o telefone dele, eu mandei uma mensagem para ele. Ele está feliz. Porque a gente acha que não causou nenhum efeito. Hoje eles estariam aqui, eles estão na praia hoje. Esse solzão que fez hoje, né, gente? Qualquer dia fazer um culto na praia. Vamos fazer um culto na praia, hein, Kaique? Ai, que sonho. Olha, o pessoal é fogo aqui, viu? O pessoal gosta de agitar. E aí, ele mandou mensagem agradecendo. As pessoas não esquecem o que você fala. Amém? E quando você fala com um propósito, produz um efeito. Porque na memória, essa memória RAM que nós temos, ela registra tudo. E quando você libera uma palavra de Deus, ela produz um efeito. Amém? Creia nisso. Então, nos computadores decidimos o que registrar. Na memória humana, não é assim. Não depende da nossa vontade humana. Todas as imagens captadas são registradas automaticamente. E todos os pensamentos e emoções, negativas ou saudáveis, são registradas involuntariamente por esse fenômeno RAM, que é registro automático da memória. Então, agora interessante. Outro papel importante da memória é que a emoção definida, a emoção define a qualidade desse registro. Todas as experiências que possuem um alto volume emocional provocam um registro privilegiado. Por isso que muitas pessoas são manipuladas por sentimentos negativos de algo que viveu no seu passado. Por exemplo, pessoas que sofreram violência física, verbal,
palavras de xingamentos. Essas pessoas normalmente são pessoas retraídas. Se ela não passar por um processo de experiência real com Jesus, elas vão sempre achar que todo mundo vai te ferir. Eu contei um caos hoje aqui, vou repetir para você, de um casal que eu atendi há muitos anos atrás, lá no outro prédio ainda. Estou lá no escritório, casal querido. A única pessoa que conhece esse casal aqui é a Sônia, que é mais nova do que vocês, aqui, na igreja. A Sônia conhece porque era do condomínio dela, ela vai lembrar da situação, mas não vou citar o nome da pessoa, óbvio. E era um casal assim alegre, um casal tão querido. Nós não moramos num condomínio, nós morávamos perto da casa do Carmo. Eles moravam. Depois eu te falo o nome. Só para a Sônia. Aí, pensa num casal alegre. Você fala, nossa, esse casal, eles não tem problema na vida. Mas um dia a porta do meu escritório abriu. Pastor, eu não aguento mais essa mulher. Falei, como assim, querido? Tentei justificar, mas vocês estão... Não aguento mais. Olha aqui que o sofisma faz. Essa mulher sofreu um dano com o seu marido no namoro. Ela falou assim, eu vou me casar com ele e vou me vingar dele. Olha só o que o sofisma faz. Passou o tempo, tiveram filhos, tudo mais. Eles tinham uma casa no litoral, e que lá tinha muitos borrachudos. E muriçoca também tem esse negócio, né? Borrachudo e muriçoca, esse negócio, que mordem. Os pernilongos, para ficar mais simples. Obrigado, minha filha querida. Eu complico às vezes as coisas, né, André? Tenha paciência comigo e vai ser até a eternidade, assim. Até Jesus voltar. E olha que interessante. Ele ia dormir, quando ele estava quase no melhor do seu sono, ela acordava ele. Sacudia ele acordava. O que foi? Tem um pernilongo aqui. Eu não vou dormir sem esse pernilongo. Tá bom. Aí matava o pernilongo. Ele ia dormir. Quando ele ia dormir, acordava, tem alguém no quintal. Aí foi uma sucessão de coisas, de situações. Quando eles vieram para o aconselhamento, conversando, eu não contei isso de manhã, conversando, ela soltou uma frase, e nessa frase eu consegui detectar que tinha algo por trás disso. Foi quando ela falou os problemas que eles viveram, os agravos que ela teve na vida com ele, e ela falou, eu prometi que eu ia me vingar dele, que ele não ia ser feliz. Aí falamos sobre perdão, aí se reconciliaram, e aí tomou um outro rumo. Olha o que um sofisma faz. Quantas pessoas estão debaixo de sofismas, estão paralisados por uma mentira que Satanás colocou no coração e você não consegue avançar. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Nós estamos encerrando. Olha só, alguém está perguntando, pastor, tá bom, como é que resolve isso? Diga comigo, pastor, como é que resolve isso? Olha que interessante. Não tem como apagar isso da nossa memória. Mas tem como você reeditar tudo isso. Através de uma experiência real com Jesus. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo... Ou seja, eu preciso tomar uma decisão de viver o novo de Deus na minha vida. É reconhecer isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Eu não vou ser mais dominado por esse sofisma.
Eu vou renovar a minha mente. A renovação da mente ali, ó, não é Deus que faz, não, é você. É um reeditar. É você identificar e dizer, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. A partir de hoje, isso aqui não vai mais influenciar na minha história. Amém? Porque no fundo, nós sabemos o que precisa mudar. E para concluir aqui, os sintomas desse sofisma são explosões de raiva, nervosismo constante, pessoas iracundas, pessoas rabugentas, pessoas que estão sempre com a cara amarrada, parece que chupou limão todo dia. É assim, não é? Ou eu brincava antes e falava que eram pessoas com cara de maracujá de gaveta. Ou pessoas só vivem na base da zombaria, não leva nada a sério, críticas constantes. Tem pessoas que você já sabe que vai vir uma crítica. É verdade ou não é? Não, chegou o crítico. Ai, Jesus, quer ver? Ele vai apontar alguma coisa errada. Detalhe, não faz nada para ajudar. Uma coisa é você apontar alguma coisa e você será a solução para aquilo. É diferente. Que eu chamo de proativo. Pode ver, pessoas proativas, a Bíblia diz lá em Provérbios, o proativo, ele como é que é o texto? O proativo se sobressai, mas o texto esse é pela metade. O proativo se sobressai e se torna líder. É isso mesmo. O proativo, ele se sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito. Sempre será dominado. É forte ou é forte? Hã? Acha o texto para mim, Ismael. É Provérbios. O proativo se sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito. Hã? Provérbios 12, 24. Provérbios 12, 24. Vê para mim, por favor. Essa aqui diz a mão diligente. Está no NVI, né? Acho que na linguagem de hoje pode vir numa outra versão. O diligente governarão. Mas né, você tem uma outra versão. Mas isso aí também serve, né? Pode ser isso aí mesmo, varão? É o varão que está lá? É o varão? Não, parece um varão. Mas é um varão que está lá. O homem esforçado, o que ele faz? Mandará nos outros. Mas o preguiçoso se tornará o quê? Gente, isso aqui é para mexer com o nosso brio. É verdade ou não é? Hã? Quem que você quer ser? Proativo ou preguiçoso? Ixi. Você quer ser proativo ou preguiçoso? Proativo. Então, o proativo, ele sai na frente. Amém? Então, achou outra versão aí, filho querido? Hã? Ah, na Bíblia é mensagem, né? Daqui para mim, filho, essa Bíblia. Você viu que eu falei? Daqui para mim essa Bíblia, né? Obrigado, filha. 12, 24. O proativo sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito. Será dominado. Diga para o seu irmão assim, você é um proativo. Diga assim, ó, show preguiça. Obrigado, filha querida. Por favor, pega para minha irmã ali, por gentileza. Obrigado. O proativo não precisa mandar fazer. Ele é criativo. Ressentimentos, mágoas, depressão, tristeza profunda e desânimo anormal. Tudo isso são sintomas dos sofismas.
apatia, indiferença, indolência, insensibilidade. Nunca se viu uma geração nos dias de hoje, presta atenção nisso, irmãos, que as pessoas estão insensíveis umas às outras. Nós vemos poucas ações de ajudarmos uns aos outros. As pessoas querem mais ser ajudadas do que ajudarem. É verdade ou não é? Hoje, a gente ouve uma notícia ruim, não causa efeito nenhum. Não tem aquele canal lá do Da Pena, né? Só tem coisa ruim. Você assiste aquilo ali, efeitos colaterais, sentimento de culpa e vergonha. Consideramos que tais sintomas não podem ser assumidos ou declarados por um cristão. Mostra-se um rosto bonito, uma aparência de alegria. Você já viu alguém no Instagram postar quando está triste? Não vai fazer meme com isso aí não, hein? Essa moçada aqui não perde tempo. Não posso fazer muita brincadeira aqui que já virou já. Né, Vini? O Vini já vai fazer uma... Pode fazer, gente. Fale mal ou fale bem. Pode fazer. Solta aí os memes. Né, Gerson? Está fazendo também, Gerson? Pode fazer. Não tem problema não. Quem tá na internet é esposo, né, Ismael? Não tem jeito. O Ismael também tem uns dele aí, as figurinhas dele. Já viram, não? O Ismael também tem um. Por mais sério que o Ismael seja, o pessoal cria as figurinhas do Ismael. Meu Deus do céu. Outro dia fizeram uma do Valdir. Cadê o Valdir? Está aí, não? Não? Já fizeram, até do Valdir fizeram. Esse pessoal não perdoa ninguém nessa igreja. Fica, Márcio, fica de bobeira aí, Márcio. O pessoal fazer sua também, cuidado. Então, caminhando aqui para o final, o pessoal do louvor, por favor, pode ir chegando com a gente. Efeitos colaterais. Não há uma disposição para a comunhão íntima, nem para envolvimento profundo na obra de Deus. Pessoas que estão presas por sofismas, não têm interesse em se envolver com o reino. Olha para mim, por gentileza, para encerrarmos aqui. Um dos efeitos do sofisma é que as pessoas não assumem responsabilidade no reino com pessoas. Isso é muito sério. Porque o diabo ele fica enganando. Mas você não tem condições. Olha o que você faz. Olha o que você está passando. Você nunca vai ser um líder de célula. Você não tem essa condição. O diabo vai colocando na mente das pessoas. O sofisma, ele é quebrado quando ele é reeditado. O Osmar, logo de cara, quando me conheceu, ele olhou para mim e disse o seguinte: você vai ser usado por Deus, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pastor. Eu olhei e falei, eu? Eu não acreditava em mim. Mas Cristo acreditou. E Cristo acredita em você também. Vamos identificar os sofismas, vamos pedir para o Senhor para que caia por terra. No nome de Jesus. Vamos reeditar. A raiz de toda a formação de fortaleza na mente é a transgressão moral, é a violação e a desobediência a toda a lei de Deus. Provoca sentimentos de culpa, que crescem à medida que conhecemos a Deus e a sua palavra. Esse sentimento é maior quando o pecado é cometido contra um semelhante.
quando você não tem controle mais da situação, e você não sabe lidar com aquilo, e começa a prejudicar a outros. Você pode prejudicar a sua namorada, você pode prejudicar os seus pais, você pode prejudicar a sua esposa, o seu marido. Você começa a não ter mais controle sobre a situação. Conscientes ou inconscientemente. O resultado disso está lá em Romanos 6:6. Como ficar livre disto? É a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Pois sabemos que a nossa velha natureza, pecaminosa, pecadora, já foi morta com Cristo, aonde? Na cruz. A fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. Assim já não sejamos mais escravos do pecado. A outra versão diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. É identificar os sofismas e não permitir mais que ele faça efeito na sua vida. Amém? Eu acredito que na medida que nós fomos falando aqui, foi gerando reações aí no seu coração. Alguns receberam até algumas imagens, algumas lembranças. Se isso aconteceu, acredite, é bom. Porque é um sinal de que Deus está trazendo à luz algo que você precisa eliminar. Foi o que Deus fez comigo. Deus trouxe à luz ao meu coração coisas que eu precisava eliminar na minha vida, que não pode mais fazer parte. Para que eu possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para a minha vida. Quantos querem viver a plenitude de Deus? Deixa eu ver. Então fique em pé comigo, por gentileza. No nome de Jesus. Se você puder focar e ouvir um pouquinho mais, um dos enganos do sofisma é nós acharmos que já somos maduros o suficiente e não precisamos mais de nenhuma mudança. É um sofisma. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você não consegue convencer quem está cheio de argumento. Aliás, eu não gosto nem de conversar com gente que está cheia de argumento. Porque eu não tenho argumento. Eu tenho palavra de Deus. Eu falo muito com o Fabiano sobre isso, né, Fabiano? A gente conversa muito sobre isso. Mas as pessoas são cheias de argumentos, elas são ruins de arrependimento, porque elas não querem mudar. Elas estão confortáveis em cima daquilo que elas estão vivendo. Agora, quando você conversa com alguém, e a pessoa diz assim, eu me arrependo, eu preciso de mudança. O problema não é o Fabiano, não é o Ismael, não é o Arthur, o problema sou eu assumo isso. Eu preciso mudar. Irmãos, nunca jogue a culpa nos outros, assuma a culpa para você. Amém? Eu não jogo culpa em ninguém. Eu assumo os meus B.O.s. Não jogo na minha esposa, não jogo nos meus filhos. Sou eu. Quando alguma coisa não está acontecendo de bom, alguma coisa está dando errado, o culpado sou eu mesmo. Eu vou na fonte. Eu vou resolver com o meu Pai Celestial. É lá que Ele fala comigo, é lá que eu sou transformado. Amém? Eu convido você a viver essa plenitude de vida. É ir no altar e resolver com o Pai.